Capítulo 151. Feitiços. Noah caminhou em direção ao inventário da academia. Ganha-ganha, ele diz. Ele só quer me usar para obter a herança real, não sei se terei algum valor depois disso. Ele estava pensando em sua conversa com Tadeus. Pode ser bom até que eu seja descoberto, mas o que vai acontecer nesse ponto? Não acredito que eles simplesmente limparão o meu nome, nem que eu permitirei que o façam. Meu futuro confronto com a família Balvan está gravado em pedra. Ele nunca faria um acordo para pacificar a família Balvan, não havia chance de ele simplesmente esquecer os acontecimentos na mansão. O mais provável é que eu seja responsabilizado por todos os meus crimes e a família real troque minha vida para pacificar a situação. Se espalhar a notícia de que os Royals contratam criminosos, aposto que a reputação deles sofrerá um duro golpe. Ele era um criminoso, não havia outra maneira de ver isso. A família real estava no comando do condado, mas eles tinham que manter um relacionamento pacífico com seus súditos. Noah suspirou ao perceber que sua única opção era de sempre. Eu preciso de poder. Ele alcançou o inventário e mostrou sua ficha aos guardas que o deixaram passar quase imediatamente. O que posso fazer por você desta vez? O professor Lin falou com ele com um traço de interesse. Noah chegou à frente de sua mesa e curvou-se levemente antes de fazer seu pedido. Gostaria de inspecionar todos os feitiços que tenham o elemento escuridão como requisito. A sobrancelha de Lin arqueou em suspeita. Todos eles? Sim, por favor. A resposta de Noah foi rápida e educada. Lin olhou para o jovem um pouco antes de pegar o cristal branco de sempre e focar nele. Quando ele o entregou a Noah, uma lista de cerca de 30 feitiços foi mostrada em sua sondagem. Tão poucos deles. Grande parte da lista era composta pelos feitiços de rank 0 que ele já havia inspecionado na primeira vez que foi lá. Os outros eram principalmente feitiços de nível 1 ou 2E. Seus preços eram exorbitantes. Noah avaliou cuidadosamente cada um deles antes de suspirar interiormente. E pensar que eu acreditava ser rico apenas alguns minutos atrás. Professor, eu quero o feitiço de nível 0 cego, o feitiço de nível 2 drenagem de sangue e o feitiço deformar. Os olhos de Lin se arregalaram ouvindo Noah falar. Ele gaguejou enquanto respondia a ele. Mas isso vai te custar mais de $500 mil de créditos. Noah respondeu calmamente às suas palavras, entregando-lhe um anel espacial. 590 mil créditos para ser preciso. Você pode verificar meu dispositivo de armazenamento se não acredita que eu possuo essa quantia. Lin aceitou o anel e ficou surpresa ao ver seu conteúdo. Todos os créditos de Noah estavam dentro dele. Ele engoliu em seco e devolveu o anel a Noah enquanto se levantava da cadeira. Venha comigo, você depositará o dinheiro e depois receberá seus feitiços. Noah seguiu o professor na parte mais profunda da sala através do piso inscrito. Lin pressionou algumas runas na parede e uma passagem se abriu. Vir. Noah não hesitou e continuou a andar. Eles caminharam por um corredor escuro um pouco antes de Lin parar e pressionar uma runa no chão. Um grande fosso apareceu onde um mar de créditos foi armazenado. Essas deveriam ser as finanças de toda a academia. Solte os créditos necessários aqui, não poderíamos fazer esse tipo de transação abertamente. Noah acenou com a mão e esvaziou a maior parte do conteúdo de seu anel espacial no cofre subterrâneo. Lin acenou com a cabeça e gesticulou para Noah voltar para a sala anterior, a lacuna fechada automaticamente quando eles se afastaram da área. Ao saírem do corredor, Lin pegou o cristal branco de sua mesa e o colocou na mesma cavidade da outra vez. As inscrições se iluminaram e 3 pergaminhos se materializaram. Não sei onde você conseguiu todo esse dinheiro, mas aconselho você a treinar com cuidado no feitiço AP. Você não seria o primeiro cultivador a morrer por causa de um erro em sua execução. Noah guardou o pergaminho e fez uma reverência ao professor. Então ele deixou o inventário às pressas para retornar ao seu alojamento. Ele nem olhou para Ivor quando se sentou em sua cama e pegou os 3 pergaminhos. Blind é um feitiço simples de nível 0 que cobre uma pequena área com névoa negra. Pode ser útil para surpreender inimigos com energia mental fraca. Em menos de 2 horas ele memorizou o diagrama e apontou para um canto da sala. Sua energia mental foi ligeiramente gasta e uma pequena nuvem negra de cerca de 30 centímetros apareceu naquela área. Durou apenas por um segundo e depois se dispersou no ar. Um pouco fraco, mas não posso esperar muito de um feitiço de suporte. Se usado com sabedoria, pode ser útil. Ele pegou, segundo pergaminho, guardando o primeiro. Dreno de sangue, até o nível 2,
limitado ao cultivador do elemento escuridão. Transforma a mão em uma garra demoníaca que drena sangue para curar ferimentos. Pode fortalecer levemente o corpo se energia suficiente for absorvida, mas há necessidade de refinar esse poder para fazê-lo. O feitiço foi feito para aqueles que dependiam principalmente do corpo para lutar, o que realmente não se encaixava no estilo de luta de Noah. No entanto, ele estava profundamente interessado na parte de fortalecimento. Bestas mágicas podem absorver livremente a respiração de outras criaturas e cultivadores. Eu sinto que este feitiço tentou imitar essa habilidade e alcançou alguns resultados satisfatórios. Seu principal objetivo ao comprar esse feitiço era estudar o mecanismo por trás dele. Se um dia ele conseguisse criar seus próprios feitiços, com certeza faria experiências nesse mesmo campo. Bem, eu também preciso confiar menos na minha forma demoníaca. Esse feitiço simplesmente consome muita energia mental. Ele levou um dia inteiro para entender o diagrama e memorizá-lo. Ao amanhecer, Noah estava olhando alegremente para sua mão direita que havia se transformado com sucesso em uma garra diabólica negra. O gasto de energia mental não é nada alto. Mesmo que eu não use o feitiço para curar meus ferimentos, ele ainda enfraquecerá meus inimigos. Tentarei seu efeito em minha próxima missão. Ele dissipou o feitiço e as garras evaporaram, revelando sua mão normal sob elas. Noah voltou-se para o último pergaminho e seus olhos brilharam de emoção. Capítulo 152 a 152. Monstro feitiço de dobra, classificação baseada no nível mental do usuário, limitado ao elemento escuridão. O usuário se teletransporta a uma distância dependendo da quantidade de energia mental utilizada. Este custou $500 mil de créditos. Feitiços sem limite de classificação são certamente caros. O diagrama do feitiço era tão complexo que Noah não conseguiu progredir nele mesmo depois de meio dia de estudo. Eu preciso ir devagar e cuidadosamente memorizar tudo. Tive muita sorte com a forma demoníaca, pois ela foi implantada diretamente em meu mar de consciência. Noah usou as próximas 2 semanas para memorizar o diagrama. Ele teve que diminuir o foco em seu treinamento para fazê-lo, mas, no final, conseguiu aprender perfeitamente o conteúdo do pergaminho. Claro, ele decidiu tentar assim que o fez. Noah estava em sua cama, revisando o diagrama. Ele tinha que manipular a respiração para executar certos padrões e tinha que fazê-lo em um ritmo específico. Quando teve certeza de que não cometeria nenhum erro, levantou-se e olhou para um ponto à sua frente. Ivor estava dormindo no quarto vazio, completamente sozinho. Noah ativou o feitiço. Seu corpo foi imediatamente coberto por chamas negras. Ao mesmo tempo, essas mesmas chamas apareceram em um ponto a 1 metro de sua posição. Os 2 incêndios então se extinguiram em um instante, revelando Noah na área onde as segundas chamas negras apareceram. O processo levou menos de 1 segundo do início ao fim. Noah abriu os olhos e se apoiou na parede próxima. Sua mente foi assaltada por uma forte tontura e ele sentiu vontade de vomitar invadindo seu corpo. Levou alguns minutos para suprimir os efeitos posteriores do feitiço. Que forte rejeição! Preciso gastar muito tempo para me acostumar com o teletransporte antes de tentar usá-lo em batalha. Por enquanto, eu deveria estar feliz por ter lançado o feitiço com sucesso. Ele se recostou na cama e revisou sua situação. Fiz tudo o que pude para aumentar minha proeza de batalha no curto prazo e até investir no meu futuro. Não há ameaças pairando sobre mim nem deveres que exijam que eu pare de treinar. O que devo fazer agora é cultivar em um ambiente pacífico. E foi exatamente isso que ele fez. Seus cursos eram atraentes e gradualmente aumentaram seu conhecimento dos tópicos nos quais ele estava interessado. Noah nunca faltou a uma aula, nem mesmo quando saiu da academia para completar suas missões bimestres. Ele treinou no domínio supor por 1 hora cada 2 semanas. Usar essa facilidade com muita frequência acabaria por suavizar a esfera mental e Noah não queria arriscar que isso acontecesse. Ele também absorvia a respiração em seu mar de consciência toda vez que a pressão interna diminuía. Somada ao seu treinamento constante com a Runa Kezer, sua esfera mental ampliada em uma velocidade incrível. Seu corpo e Dantian também melhoraram constantemente, pois Noah nunca relaxava em sua meditação noturna. Seu tempo restante foi usado para se acostumar com seus novos feitiços e implementá-los em seu estilo de combate, que ele testou durante as missões. O tempo passou rápido e, em algum momento, o evento que ele esperava finalmente aconteceu. Noah estava na cama de seu alojamento. 1 ano se passou desde que ele voltou da herança real,
Ele tinha 17 anos e meio na época. Seus traços faciais haviam amadurecido e ele havia se tornado um pouco mais alto, mas ainda permanecia de estatura mediana. Seu cabelo havia crescido tanto que ele teve que penteá-lo de maneira complicada para evitar que tocasse o chão. Era o período de exames de seus cursos. Seu segundo ano como aluno da academia estava terminando com sucesso. No entanto, não havia ansiedade por seus testes de expressão, nem confiança. Ele não tinha nenhuma expressão. Uma folha desdobrada colocada ao seu lado, tinha a segunda runa Kezia desenhada nela. Ele estava com os olhos fechados, inspecionando cuidadosamente seu mar de consciência. Lá, estavam a figura de eixo e uma grande bola azul escura que constantemente emitia uma pressão sobre o mar. No entanto, eles não conseguiram criar nenhuma ondulação na água representando a energia mental de Noé. Duas runas estavam no centro da esfera, ambas cobertas por raízes negras que formavam o diagrama do feitiço da forma demoníaca. Havia apenas quietude, nada parecia capaz de abalar o ambiente, dentro da mente de Noé. Noé abriu os olhos. Uma onda de frieza invadiu a sala, sua aura era avassaladora. Isso é completamente diferente. Ele podia sentir claramente tudo acontecendo em uma área de 20 metros ao seu redor. As cores do mundo brilhavam como se brilhassem sozinhas. O que aconteceu? Ivor foi acordado por uma onda de dor enviada por sua esfera mental. Como seu mar de consciência estava fragmentado, ele era extremamente sensível a qualquer presença poderosa que naturalmente oprimisse sua mente. Noé desviou o olhar para ele, seus olhos tinham um brilho sem precedentes. Ivor tropeçou, enquanto Noé se concentrava nele outra onda de dor o fez perder o equilíbrio. Desculpe, ainda estou aprendendo a me controlar. Os olhos de Ivor se arregalaram e ele abriu uma jarra de vinho para tomar um longo gole. Ele havia começado a entender o que havia acontecido com seu aluno. Como isso é possível? Noé concentrou e retraiu sua presença imponente. Mesmo com os olhos fechados ele podia sentir claramente o que o cercava. Ele pegou a folha do seu lado e sorriu um pouco olhando para a runa nela. A visão não lhe causou nenhum desconforto. Você realmente fez isso? Ivor estava incrédulo. Noé assentiu e voltou seu olhar para ele. Ele conteve sua pressão mental o máximo que pôde, mas parte dela ainda vazou pela intensidade de seu olhar. Eu sou um mago de nível 2 agora. Ivor balançou a cabeça e bebeu mais de seu vinho. Isso é. Como? O mar da consciência é geralmente o último a avançar. E mesmo se quisermos ignorar isso, você não está nem perto de ter 18 anos. Um cultivador alcançando esse estágio aos 25 anos de idade seria considerado um talento incomparável. Uma situação como a sua nunca aconteceu na história do mundo do cultivo. Ivor ainda não conseguia aceitar o acontecimento. Aos seus olhos, Noé era um monstro com potencial ilimitado. Noé ignorou completamente seus comentários e se levantou da cama. Acho que é hora de começar com a forja. Capítulo 153 a 153. Anonimato. Noé não estava preocupado com os testes de seus cursos. Ele estava genuinamente interessado no estudo de bestas mágicas, então ele havia memorizado diligentemente todas as lições daquele curso. Um simples exame escrito não era algo que pudesse preocupá-lo. Não havia nada a dizer sobre o curso de batalha real. Sua força era avassaladora entre os alunos de sua classe e ele tinha experiências reais com formações de batalha. Falhar naquele teste era praticamente impossível para ele. Em relação ao cultivo geral, o teste enfatizou o progresso dos alunos durante sua inscrição na academia. Noé poderia passar naquele apenas revelando metade de sua energia mental. Você está pronto para começar? Ivor recuperou-se do espanto e ficou excitado. Sim, ser um mago de nível 2 deve me permitir forjar algo útil para o meu nível. Só preciso armazenar respiração suficiente em meu mar de consciência para fazê-lo atingir a mesma densidade de um cultivador no estágio líquido. Nos vários livros que Ivor lhe deu, havia centenas de anotações a respeito do poder do produto de acordo com o fôlego usado para forjá-lo. De um modo geral, os itens inscritos tinham uma classificação que descrevia seu poder. Eles eram de nível 1 se replicassem a força de um cultivador de nível 1, nível 2 se fizessem para cultivadores de nível 2 e assim por diante. Eles foram então divididos em nível baixo, médio e alto, dependendo de qual estado dessa classificação eles pertenciam. Se Noé criasse um item inscrito com o líquido Breat de um Dantian de nível 1, ele obteria um produto de nível 1 no nível intermediário. Seus sabres, os obtidos na herança de Eccentric Thunder, tinham exatamente esse poder. Porque apenas líquido.
Você certamente pode pressionar por um forjamento com breate sólido. Noah bufou com a reclamação de Ivor. Quero exercitar o método primeiro. Prefiro ir devagar do que arriscar minha esfera mental porque tentei criar algo que supera a minha capacidade. De acordo com as notas dos praticantes anteriores da forja elemental, um cultivador deve sempre tentar forjar algo menos poderoso que seu Dantian. No caso de Noah, isso significava que ele deveria parar no líquido respiração. No entanto, essas notas nunca consideraram o caso de um cultivador ter seu mar de consciência mais forte que seu Dantian. Como agora sou um mago de nível 2, acumular breate que equivale ao estágio sólido de um Dantian de nível 1 deve ser factível. O problema está em seu poder real. Noah queria criar algo que aumentasse sua proeza de batalha. Ter um item no mesmo nível de suas armas era inútil. Com o breate sólido, posso forjar algo útil, mas ainda assim refletirá apenas meu nível atual, do qual realmente não preciso. Eu tenho uma ideia que pode realmente me dar uma arma de nível 2, mas preciso de mais experiência no método para ter certeza disso. Os produtos da forja elemental foram os mais fortes entre os vários métodos de inscrição. Se Noah realmente conseguisse criar uma arma de nível 1 alto, ele teria um item inscrito que se aproximava do segundo nível do Dantiano poder. No entanto, ele já tinha acesso a um poder semelhante através de seus feitiços devido ao seu recente avanço, por isso ele queria algo mais forte. Você precisa de uma casa maior que também deve ter um cômodo ou porão reforçado. Os produtos instáveis do nosso método tendem a explodir. Noah sentiu com as palavras de Ivor e ponderou por um tempo com o símbolo da academia em sua mão. Ele estava procurando instalações que atendessem às suas necessidades. Há quartos que posso alugar, mas são muito caros. Dinheiro realmente não é um problema, mas prefiro não desperdiçá-lo se conseguir o que preciso de graça. Ele tinha mais de 100.000 créditos restantes, mas queria preservá-los e acumular uma grande quantia para comprar mais feitiços ou técnicas. Afinal, com apenas uma visita ao inventário, ele gastou quase todos os lucros que obteve na herança real. Parece que só me resta essa escolha. Noah guardou a ficha e se aproximou da porta para sair de seu alojamento. Onde você está indo? Eu sei que a divisão de alquimia é bastante experiente em explosões. Eles devem ter o que você precisa. Noah balançou a cabeça. Haveria muitos olhos em mim. Talvez eu não possa impedir que as notícias sobre minha descoberta sejam divulgadas, mas prefiro manter minhas criações em segredo. Isso é sensato. Então, Ivor aprovava sua linha de pensamento. Era sempre melhor ter alguma carta escondida na manga. Daniel, um cara que se formou assim que se tornou um cultivador de nível 2, juntou-se à divisão de alquimia, o que significa que ele praticou nesse campo por um tempo. Ivor não entendeu e abriu a boca para falar, mas Noah o interrompeu. Ele tinha a melhor acomodação da academia e, segundo as informações do Tolkien, aquela casa não tem um grande porão subterrâneo totalmente reforçado com inscrições. Deve ser o melhor ambiente para praticar. Que maravilha, né? O que você tem que fazer para ocupar aquela casa? Noah suspirou, sorrindo levemente para Ivor. Eu tenho que vencer o atual aluno mais forte da academia. Ivor mostrou uma expressão de surpresa, mas então suas sobrancelhas franziram e ele bebeu de sua jarra habitual. Você é um mago de nível 2, não é o aluno mais forte. Eu deveria estar, mas queria evitar ficar muito famoso. Bem, eu preciso dos créditos e da sala reforçada, então posso apenas desistir completamente do meu anonimato. Ele já era conhecido pelos alunos como aquele que quebrou recorde de Daniel. Mas como passava a maior parte do tempo isolado em seu alojamento, apenas os de sua classe lembravam de seus traços faciais. Eu deveria primeiro passar em meus testes e preciso da terceira runa Kezir do inventário. Além disso, preciso testar minha nova força. Posso matar um aluno no alojamento de Daniel se não conseguir me controlar. Ele se decidiu e saiu de casa. Sua direção era para o lado esquerdo da academia. Capítulo 154 a 154. Testes. Noah foi primeiro ao inventário. O professor Line parecia estar particularmente interessado em seu crescimento e mostrava uma expressão interessada toda vez que entrava naquele prédio. Seu rosto se transformou em descrença assim que ouviu o pedido de Noah. Você está brincando, certo? Line se levantou de trás de sua mesa e gritou. Ele estava um pouco bravo porque pensou que o aluno estava zombando dele. Noah suspirou e tirou a segunda runa Kezir de seu anel espacial.
Ele mostrou o conteúdo da folha ao professor e então começou a olhar para ela com uma expressão calma. Lin não estava convencida apenas por isso e cuidadosamente olhou para o rosto de Noah esperando por qualquer sinal de luta para aparecer. No entanto, com o passar das horas, a boca de Lin se abriu lentamente em descrença. Professor, já faz meio-dia, tenho outras coisas para fazer. Noah ficou entediado com esse processo inútil e decidiu mover seu olhar de volta para o cultivador. Como isso é possível? Tem certeza de que não tem sangue Kezier em suas veias? Noah apenas encolheu os ombros para responder. Lin recostou-se na cadeira e murmurou consigo mesmo. Ele realmente não conseguia aceitar o que estava testemunhando. Você sabia que provavelmente é o primeiro cultivador a alcançar algo assim? Tenho que informar a realeza. Isso é algo digno dos registros oficiais da história dos cultivadores. Os olhos de Noah se arregalaram e ele exibia um sorriso sem vergonha. Não é possível manter este evento privado. Você sabe, eu sou muito tímido. Lin olhou para Noah. Sua expressão dizia que ele não acreditava em uma das palavras do aluno. Mesmo se eu quisesse, eu não poderia fazer isso. Tudo dentro da academia pertence à dinastia real, então cada transação deve ser registrada e copiada. Você pode ter certeza de que a notícia de alguém solicitando a terceira runa Kezier não passar despercebido. Parece que não vai saber de imediato. Devo ter tempo suficiente para pegar minha nova acomodação e me isolar lá para treinar. Lin continuou a olhar para Noah. Ainda havia alguma descrença em seus olhos. Professor, eu ainda preciso da runa. Lin voltou à realidade e rapidamente pegou o cristal branco em sua mesa. Em poucos minutos, Noah saiu do prédio com a terceira runa em seu anel espacial. Agora os testes. Noah foi procurar os 3 professores de seus cursos em seus diferentes prédios para pedir para fazer suas provas em particular. A desculpa que usou foi que teria que cumprir uma missão nos dias seguintes para cumprir seu dever bimestre. Os 3 não se opuseram particularmente a isso e aceitaram examiná-lo. O professor Roy, do curso das feras mágicas, era um velho cultivador completamente viciado no estudo dessas criaturas. Aceitou de bom grado falar mais delas. Noah passou por um longo interrogatório ao qual respondeu perfeitamente, ganhando o favor do professor. Ele realmente não sabia por que gostava tanto de aprender sobre bestas mágicas. Talvez os eventos com o Rei do Vale tivessem deixado uma profunda impressão nele. No entanto, ele se sentiu incrivelmente interessado na variedade dessas criaturas e em seus hábitos, então simplesmente as estudou. Bruce Knight nem o testou. Assim que Noah fez seu pedido, ele imediatamente disse 2 palavras. Você passa. Isso deixou até Noah surpreso. Bruce viu sua expressão e explicou seus motivos de forma simples. Você é a mais forte da sua classe e essa posição nunca foi questionada, mesmo depois que June se tornou aluna de Megan. Diga-me qual é o sentido de testar você. June tornou-se mais forte sob os ensinamentos de seu mestre, mas ainda não conseguia igualar a personalidade trabalhadora de Noah. Embora sua personagem tenha amadurecido um pouco, ela se tornou menos impulsiva no último ano. Megan Ixek foi a última professora que ele visitou. Ela fez muitas perguntas a ele sobre as invenções de cultivadores famosos, mas Noah só se lembrava do conteúdo de suas descobertas, sendo quase completamente ignorante sobre os nomes daqueles indivíduos poderosos. Ele não podia evitar. Ele simplesmente não se importava com os seus nomes, ele só estava interessado em seus experimentos com as várias técnicas. Você é muito parecida com a minha discípula, você escuta apenas quando se trata de algo que lhe interessa. Eu tive que dizer que ela poderia ter batido em você se ela conseguisse pensar mais em suas ações ao invés de sempre fazer o que ela queria. Em uma semana, seu estilo de combate melhorou drasticamente. Megan disse, balançando a cabeça. Eu acho que ela tomou você como seu objetivo. Para uma garota tão jovem ser tão focada em batalhas, sua vida não deve ter sido fácil. Ela suspirou e Noah se lembrou de uma cena na 4ª camada da herança real. June sentada de joelhos com a cabeça baixa, o sangue de seus lábios mordidos manchando continuamente o chão. Para ter tal reverência pela força, é preciso ter resistido à dureza em sua vida. Bem, aqueles que não o fazem são simplesmente ceigos. Em um mundo onde a ameaça de feras mágicas era constante, a busca pelo poder era um instinto de sobrevivência da espécie humana. Você passa, apenas me faça um favor. Noah esperou que ela continuasse. Minha discípula ainda não percebeu, mas ela o considera um amigo,
Então tente não machucá-la com suas ações. Eu sei que sua situação não é simples, mas isso não significa que você tenha que envolvê-la em suas confusões. Ela está me pedindo para não arrastá-la em minhas brigas pessoais. Eu certamente tentarei evitar isso. Noé disse. Ele realmente quis dizer essas palavras. Seu caráter era apático, mas isso não o impedia de se preocupar com outras pessoas. June estava definitivamente longe de sua definição de carinhosa, mas ele apreciava o caráter dela, não gostaria de machucá-la sem motivo. Depois que a questão dos testes acabou, era hora de escolher uma missão e se acostumar com sua nova força. Noah passou uma semana na floresta de Arolhak e ficou extremamente satisfeito com os resultados de sua descoberta. Agora é só vencer aquele cara e tirar a acomodação dele. Depois disso, posso começar a forjar. Noah pensou e seus olhos brilharam devido à sua excitação enquanto ele se movia em direção ao prédio administrativo. Capítulo 155 a 155. Multidão. Uma grande comoção ocorreu na academia. Era o período posterior aos exames finais dos cursos. Normalmente a maioria dos alunos voltava para suas famílias ou realizava longas missões nessa época. No entanto, todos os alunos optaram por adiar seus planos devido a um evento inesperado. Vance, o aluno recluso que só mostrava cara durante as aulas mas que também quebrou o recorde de Daniel, desafiou Manuel Gouzo, atual detentor do título de aluno mais forte da academia. A família Gouzo era uma família nobre de grande porte afiliada ao UJ. Daniel e Manuel tiveram uma relação amigável mas, devido à diferença de idades, o seu nível sempre foi bastante distante, nunca permitindo um confronto adequado entre eles. Após a saída de Daniel, Manuel assumiu sua posição de líder da nova geração, obtendo respeito e reverência de seus pares. Manuel era um homem de quase 20 anos. Desde que ele conquistou a melhor acomodação na academia, seu poder aumentou constantemente, aproximando-se do avanço para o segundo posto do Dantian. Ele estava a apenas algumas semanas de atingir o pico do estágio sólido, depois disso usaria seu reagente e passaria pelo avanço. Ele nunca poderia imaginar que seu token de academia lhe enviaria uma notificação naquele período. Um desafio logo antes do meu avanço. Esse júnior quer ficar famoso passando por cima de mim? Manuel pensou, sentado de pernas cruzadas em um colchonete extremamente confortável colocado no chão de seu alojamento. Devo ignorar? Não acho que perderei prestígio se não concordar com tal pedido. Ele ponderou, coçando a cabeça, levemente. É daquele aluno, Vance. Aquele que superou Daniel. Mesmo que seu relacionamento com Daniel fosse amigável, ele ainda tinha uma natureza competitiva. Ele apenas reprimia esses sentimentos porque a diferença de idade tornava quase impossível para ele alcançá-lo. No entanto, apareceu um jovem aleatório que era ainda mais jovem que ele superou seu amigo aparentemente imbatível. Se eu recusar seu desafio, os outros nobres sempre pensarão em mim como um cultivador de segunda categoria, com medo dos verdadeiros gênios. Os desafios podiam ser ignorados, mas havia uma taxa monetária a pagar para fazê-lo. No entanto, Manuel era o herdeiro de uma família poderosa. Essa soma não era nada aos seus olhos. O que o preocupava era o impacto que tal recusa teria em sua imagem. Ele queria ser considerado um Daniel por sua geração. É por isso que ele estava trabalhando tanto para alcançar o segundo posto do Dantian antes dos 20 anos. Ele queria igualar a conquista de Daniel. Suponho que uma boa vitória pode melhorar meu humor e aumentar meu foco no cultivo. Eu também tenho que ensiná-lo que nem todos os nobres são tão fracos quanto ele pensa. O comportamento de Noah com os seguidores de Daniel era amplamente conhecido. Esse foi outro fator que acabou levando-o a ser ignorado pela maioria dos alunos. Famílias nobres de grande porte são intocáveis aos olhos dos cultivadores comuns. Parece que as novas gerações se esqueceram disso. Cabe a mim restaurar a ordem natural. Ao pensar nisso, ele aceitou o desafio por meio de sua ficha e levantou-se do tatame. No dia da batalha, marcada 4 dias após a resposta positiva de Manuel, uma grande multidão se agitou nos palcos da maior arena da academia. Era um edifício circular do lado esquerdo do rio, com um espaço vazio de 50 metros de largura circundado por centenas de assentos suspensos. Parece o coliseu do meu mundo anterior, só que bem menor. Noah pensou, preguiçosamente parado no centro da arena, cercado pela multidão de alunos. Tem algumas inscrições no chão e até nas paredes abaixo dos palcos. Parece que não vou ter que me preocupar em quebrá-lo. Ele estava esperando que seu oponente aparecesse,
fazendo ouvidos moucos aos gritos da multidão acima dele. Eu sabia que teria havido uma comoção, mas isso é muito maior do que eu pensava. Basicamente todos os alunos estão aqui e até alguns professores. Os alunos estavam gritando vivas e fazendo suas apostas. Havia até alguns deles que zombavam dele em voz alta. Ele é louco. O Sr. Manuel era um dos seguidores mais fortes de Daniel. Dizem que eles eram realmente amigos íntimos. Ele provavelmente atingiu o estágio sólido e pensou que poderia derrotar o aluno mais forte. HMPH, ele realmente subestima o poder de nós, nobres. Sr. Manuel deve ensinar a ele uma lição memorável. Quebre seus membros e faça seus dentes caírem. Terei prazer em comprar um deles por 1000 créditos. O grupo mais acalorado que o insultou foi composto pelos alunos que Noah puniu de volta quando tentaram emboscá-lo. Porque eles nunca aprendem. Bom, esse Manuel não deveria ser tão inútil quanto eles, afinal existem nobres que não desperdiçam os privilégios de seu status. Como ele usou tudo o que tinha para melhorar sua força, deve haver outros cultivadores que fizeram o mesmo. Quando um deles nascia em uma família nobre de grande porte, seria rotulado como um gênio devido ao seu rápido crescimento. Isso não tinha muito a ver com talento, eles simplesmente tinham mais recursos e os usavam com sabedoria para aumentar seu poder. Para alguém como Noah, que tinha que usar todas as chances que encontrava para acumular mais recursos, suas vidas pareciam fáceis demais. Se você não lutar pelo que precisa, obterá um poder que não poderá usar. Eu me pergunto quantos dos meus feitiços ele vai me fazer usar. Não é que ele o estivesse subestimando, a quantidade de seu breath era definitivamente inferior ao seu oponente, dando a entender que em uma longa batalha ele perderia. No entanto, ele era um mago de nível 2. Sua mente estava em um nível completamente diferente e essa vantagem não parava com o aumento da pressão que ele naturalmente emitia. Júnior, se você pensou que me usar para ficar famoso era um plano inteligente, você realmente subestimou a diferença entre nossos status. Manuel surgiu de uma das passagens nas paredes. Ele estava vestindo um luxuoso manto de batalha verde que combinava perfeitamente com seus longos cabelos castanhos. Ele empunhava uma longa espada com um cabo dourado inscrito da mesma cor do bordado de seu vestido. Ele comprou aquele roupão só para esta partida? Parece que ele nunca o usou. Noah interiormente balançou a cabeça. Ele realmente não conseguia entender os processos mentais dos nobres. Ele estava vestindo apenas calças pretas justas, mostrando sua parte superior do corpo definida e pálida para a multidão. Na verdade, eu só quero sua acomodação. Capítulo 156 a 156. Intocável. A multidão foi silenciada pela declaração de Noah, mas foi revivida pelas palavras de Manuel. A melhor casa da academia pertence ao aluno mais forte. Se você quiser, tem que me derrotar. A multidão explodiu em aplausos. O comportamento de Manuel parecia ser mais apreciado do que o de Noah. Um era orgulhoso e confiante enquanto o outro era frio e indiferente. Não havia dúvida sobre quem atrairia o favor dos alunos. Noah balançou a cabeça e empunhou seus sabres. Vamos começar, eu tenho coisas para fazer. Uma onda de frieza envolveu o palco enquanto Noah se concentrava em seu oponente. A expressão de Manuel mudou. Instantaneamente, seu rosto sorridente se transformou em um severo. O olhar de Noah parecia perfurá-lo fisicamente e a pressão que causava era sufocante. Sua intenção de batalha certamente merece elogios. Manuel pensou, confundindo a pressão do mar de consciência de Noah com seu poder de batalha. Não era o culpado, porém, a possibilidade de que o jovem à sua frente fosse um mago de nível 2 era impensável. Ele não é ruim, ele é capaz de resistir ao meu foco. Bem, eu fiquei na floresta por uma semana para aprender a me segurar depois de tudo. Essa não era a extensão total da pressão mental de que ele era capaz, ele estava se contendo. Manuel decidiu levar a batalha a sério e apontou sua espada para Noah. Faíscas se acumularam no metal da lâmina e o cabo acendeu para acelerar o processo. Em menos de um segundo, um raio disparou da ponta da espada em direção a Noah. Eixo apareceu no ar na frente dele com suas asas abertas. O trovão atingiu seu corpo e o perfurou, continuando seu caminho para atingir a parede atrás do companheiro de sangue. Noah já havia se movido, no momento em que entendeu que Manuel era um cultivador do elemento trovão. Soube que Eixo não conseguiria bloquear completamente o golpe. Ele tinha uma vasta experiência em feitiços de trovão devido aos seus 2 anos de sparring semanal com Juni. Ele sabia que o corpo do morcego não era suficiente como forma de proteção.
Eixo desapareceu em seu corpo enquanto Noah corria. Ele queria se aproximar de Manuel para forçar uma batalha corpo a corpo. No entanto, outro raio chegou em sua direção e ele foi forçado a parar seu avanço e se esconder atrás de Eixo. Manuel não parou, lançou mais 2 raios em sua direção, fazendo Noah recuar. E a arma dele? Noé estava confuso. De um modo geral, seria impossível usar um feitiço tão poderoso tantas vezes seguidas e sem um certo atraso. No entanto, Manuel fez exatamente isso e Noah apontou o motivo dessa habilidade incomum para sua arma. Essa espada encurta o tempo de lançamento do feitiço e parece diminuir a energia mental necessária para sua ativação. É definitivamente um item de nível 1 no pico do nível. Enquanto Noah recuava, Manuel parou de usar seu feitiço e tirou uma garrafa de seu anel espacial para restaurar um pouco de sua energia mental. Pílulas e itens eram permitidos nesses tipos de batalha, riqueza era uma forma de poder afinal. A única regra era não atentar contra a vida de seu oponente. Isso está ficando chato, eu deveria tentar essa coisa. As asas de Eixo saíram de suas costas e Noah disparou em linha reta em direção a Manuel. Seu oponente não hesitou e apontou sua lâmina de volta para ele. Outro raio disparou em sua direção, mas Noah não mudou seu ritmo. Como ele e o feitiço estavam a menos de 1 metro um do outro, um anel preto apareceu sob seus pés e ele imediatamente disparou no ar. Ele voou sobre o feitiço. Manuel, no entanto, sabia sobre suas asas e prontamente moveu sua lâmina para mirar em sua posição no ar. Mal esperava ele que, assim que o feitiço saiu de sua arma, Noah chutou o ar sobre ele e mudou diagonalmente sua direção. Normalmente, quando alguém pulava durante uma batalha, ele não conseguia se esquivar. Noah tinha suas asas, mas elas não eram suficientes para mudar seu curso tão drasticamente. Mesmo quando ele usava o feitiço Shadow Steps, a concentração necessária para fazer esses tipos de cortes no ar era alta e os resultados nem sempre eram confiáveis. No entanto, desde que ele se tornou um mago de nível 2, ele finalmente conseguiu aperfeiçoar esse estilo de combate. A velocidade de corte de Noah assustou Manuel, que lançou apressadamente outro feitiço. Noah nem olhou para ele e mudou de direção novamente, aproximando-se implacavelmente de seu oponente. Aquele era um voo adequado, não simplesmente flutuando no ar. Quanto a como ele conseguia entender a trajetória dos feitiços, isso também se devia à sua esfera mental de nível 2. Cada uma das ações de Manuel estava sob o controle estrito de sua capacidade de varredura pessoal, que superava a de Eixo em precisão quando se tratava de uma curta distância. Quando estava no ar, Noah era intocável. Manuel desistiu de tentar acertá-lo e se preparou para beber outra poção, mas Noah lançou 30 golpes de vento em sua posição. Os golpes vieram de diferentes direções, como se houvesse mais pessoas atacando ao mesmo tempo. Manuel desistiu de reabastecer sua esfera mental também e liberou o poder de sua arte marcial de nível 4 para bloquear todos os ataques. Sua espada se movia lentamente no ar à sua frente, liberando pequenas faíscas. Quando as barras pretas chegaram em sua posição, as faíscas explodiram e instantaneamente destruíram os ataques de Noah. No entanto, essa ação deu a Noah tempo suficiente para chegar à posição de seu oponente. Primeira forma do Azura. Ele não hesitou e liberou sua técnica mais forte. Mais de 15 sabres apareceram ao redor de Manuel e o atacaram ao mesmo tempo. Manuel recorreu novamente ao escudo feito de faíscas para se defender. Outra explosão ocorreu que distanciou os dois alunos um do outro. Você é realmente forte. Manuel falou com um leve sorriso no rosto. Mas minhas reservas de respiração são mais profundas que as suas. Esta partida é minha. Noah não respondeu e simplesmente apontou para a bochecha direita. Manuel não entendeu o significado daquele gesto até sentir um calor no lado esquerdo do rosto. Ele limpou a bochecha com a mão e descobriu que um pequeno corte havia aparecido nela. Capítulo 157 a 157. Sondagem. Manuel ficou surpreso. Como ele conseguiu me atingir através da barreira do raio? Sua arte marcial focava na defesa, logicamente falando, tinha que igualar os ataques de Noah. No entanto, Noah ainda o atingiu com sucesso. Ele não sabia que depois de sua segunda vez testemunhando aquela técnica, Noah podia ver claramente através de seus pontos fracos. Ser um mago de nível 2 é maravilhoso. A velocidade dos meus pensamentos aumentou drasticamente e posso perceber detalhes do que desconhecia completamente. Ele sentiu que podia ver através de tudo. Algum mérito deve ser atribuído à sua experiência de batalha, porém,
Ver uma fraqueza e explorá-la eram duas coisas diferentes, afinal. Você se rende ou quer ver se minha respiração vai durar até eu atingir sua garganta? Noah zombou dele com suas próprias palavras. Ele estava se segurando, não usando nenhum de seus novos feitiços. Ele tinha certeza de que, após aquela partida, seu nome seria amplamente conhecido, então ele queria esconder a todo custo seu poder e, mais importante, a natureza de seu elemento. Exu pode ser considerado um fantoche simples, apenas na cor preta. O feitiço Shadowsters era difícil de distinguir dos feitiços de movimento de nível 0 de outros elementos. Sua arte marcial era bastante peculiar, mas, uma vez que suas formas básicas vieram das unhas da arte Kamaitachi, ele poderia ser erroneamente julgado como um cultivador do elemento vento. Mesmo que eles tivessem seus suspeitos, era improvável que um simples boato chegasse aos ouvidos da família Bavan. É por isso que ele prefere uma vitória rápida em vez de prolongar a luta. Se Manuel cometeu um erro por causa de sua zombaria, ele estava confiante de que poderia transformá-lo em um golpe vencedor. Manuel não mordeu a isca, mas voltou a apontar a espada para Noah. Thunderbolts dispararam instantaneamente, mas Noah simplesmente saltou para trás no ar e novamente encurtou a distância entre eles durante seu voo. Em poucos minutos, Noah estava na frente de Manuel e este teve que recorrer à sua barreira de raios para escapar de seu ataque. Eles foram separados novamente, mas, dessa vez, Manuel teve 2 cortes profundos nas pernas. Ele também estava bastante pálido ao lançar mais de 20 feitiços sem ter tempo de se recuperar. Sua energia mental não deve ser suficiente para continuar com essa tática. Qual é exatamente o plano dele? Noé estava desconfiado. Seu oponente não estava em pânico nem estava recorrendo a ataques imprudentes. Os olhos de Manuel estavam calmos e focados, não os de quem havia desistido. Manuel ergueu a espada novamente e voltou a lançar feitiços. Os eventos ocorreram da mesma forma que antes. Noah voou no ar, desviando de seus ataques e se aproximando lentamente de seu oponente. No entanto, como Noah estava prestes a atacá-lo, Manuel plantou sua arma no terreno. Uma grande explosão ocorreu quando uma tempestade se expandiu do cabo da sua espada para os arredores. No entanto, Noah esperava algo assim e calmamente decidiu entrar no corpo de Exu para resistir ao seu poder. Exu foi destruído várias vezes devido à tempestade e muitas faíscas caíram no corpo de Noah, queimando e rachando sua pele. No entanto, os olhos de Noah nunca piscaram e permaneceram fixos no centro do feitiço. Ele investiu com seu sabre direito e o deteve assim que atingiu a garganta de Manuel. Manuel levantou a cabeça e sorriu loucamente, continuando a alimentar seu feitiço. Esse tolo prefere quebrar as regras e me matar do que admitir sua derrota. Noah escolheu deliberadamente não usar nenhum de seus outros feitiços e suportar o ataque com seu corpo, mas, no final, ele se viu nessa situação. Seus olhos brilharam com uma luz escura enquanto ele apressadamente concentrava todo o poder de sua esfera mental em Manuel. O que Manuel sentiu naquele momento foi uma pressão fria saltando sua esfera mental. Assim que uma rachadura apareceu em sua esfera, o feitiço parou e ele desmaiou no local. A tempestade desapareceu, revelando Noah completamente coberto de ferimentos e Manuel inconsciente a seus pés. A multidão ficou em silêncio por um momento antes de explodir em uma grande comoção. Noah, no entanto, emitia raiva pura de todas as partes de seu corpo com sua intenção de matar claramente focada no jovem abaixo dele. Chega, você ganhou. Tadeus apareceu ao lado dele e falou com uma voz suave. Noah não levantou a cabeça, mas retirou a pressão. É engraçado que você não o impediu quando meu sabre estava em sua garganta. Noah disse em um tom simples, finalmente encarando o professor e mostrando-lhe um largo sorriso falso. Se você quer me sondar, você deve pelo menos enviar Daniel. Ele continuou e então simplesmente se virou para a saída da arena. Os olhos de Tadeus brilharam com uma luz escura enquanto ele olhava para o jovem que partia coberto com seu próprio sangue. Lina apareceu ao lado dele e pressionou a mão na cabeça de Manuel. É apenas uma pequena lesão, mas ele precisa de pelo menos um mês de descanso completo. Tadeus assentiu sem desviar o olhar da direção para onde Noah havia ido. Então, ele realmente conseguiu, mago de nível 2 antes dos 18 anos, inacreditável. Você realmente não sabe em que nível de proficiência estão os outros feitiços dele? Lin balançou a cabeça. Não, e, como você viu, ele toma cuidado para não expor toda a sua força.
Tem certeza de que foi melhor deixar Manuel continuar? Tadeus finalmente se moveu e jogou uma runa sobre o corpo de Manuel, fazendo-o desaparecer no local. Eu tinha que saber a extensão de seu crescimento. E se ele acabar odiando a academia? Ele precisa de nós e sabe que precisamos dele para a herança real. Não devemos pressioná-lo muito, porém, será uma pena se realmente perdermos alguém que pode igualar o talento de Daniel. Os pensamentos de Tadeus diziam respeito ao panorama geral do país. Com Daniel como campeão das novas gerações das famílias nobres, os Royals precisavam de alguém que pudesse igualá-lo em força e talento. No entanto, Noah não se importava com a cena política do continente e caminhou com o corpo coberto de sangue em direção à nascente do rio. Capítulos 158 a 158. Refinamento. Foda-se todos aqueles maníacos por controle. Noah amaldiçoou em sua mente enquanto caminhava ao longo do rio. Ao chegar em frente ao seu alojamento, bateu fortemente na porta. Ivor. Estamos nos movendo. Ivor não demorou muito para sair da pequena casa e ficou um pouco surpreso ao encontrar Noah naquele maldito estado. Ele era tão forte. Noah bufou e se virou diretamente para a nascente do rio. Não, eles apenas atrasaram minha vitória para ver se eu revelava mais do meu poder. Ivor entendeu imediatamente por que eles fizeram algo assim. Você fez isso? Noah bufou novamente, mas não respondeu. Ele se concentrou em seu corpo e seus ossos emitiram uma aura suave e fria. Enquanto ele caminhava, suas muitas feridas começaram a cicatrizar e uma nova pele foi criada sob sua carne queimada. Você fez outra descoberta. Ivor notou a velocidade com que seu corpo se recuperou e ficou bastante surpreso. Entrei no nível superior, do terceiro escalão do corpo há um tempo, apenas essas lesões superficiais não são nada. Quando chegaram à nascente do rio, todos os cortes haviam parado de sangrar e as queimaduras mostravam sinais de recuperação. Este lugar é melhor do que eu imaginava. Noé pensou. As acomodações tornaram-se maiores quando ele se aproximou da fonte e a densidade da respiração aumentou em outra dobra. Não, estava no mesmo nível que a grande parte da bênção do Breat, mas ainda era uma área incrível para se cultivar. A última casa à vista era um prédio de 2 andares com uma grande varanda no primeiro andar. Noah se moveu diretamente para a porta de entrada e apontou o seu símbolo da academia para ela. A porta soltou um som mecânico e destrancada. Noah empurrou sem pensar 2 vezes. Bem-vindo de volta, jovem mestre. 3 vozes alegres soaram assim que a porta se abriu quando 3 jovens vestindo roupas reveladoras o receberam. No entanto, uma vez que eles viram a figura ensanguentada de Noah e de Ivor, eles gaguejaram e um deles reuniu coragem para falar com a voz trêmula. Onde está mestre Manuel? Noah ainda estava irritado com os acontecimentos na arena e não perdeu tempo em explicar a situação. Esta casa agora é minha, junte as coisas dele e vá embora. Se eu ainda te ver por aí depois de 2 partes de incenso, irei escoltá-lo pessoalmente para fora. Ele liberou um pouco de sua aura para deixar sua declaração mais clara. As empregadas entraram em pânico e apressadamente pegaram tudo o que pertencia ao seu mestre e fugiram pela porta da frente. Ivor não pôde deixar de balançar a cabeça ao ver as 3 beldades saindo do prédio. Por que você não os deixou ficar? Poderíamos ter nos divertido. Noah fechou a porta com força e dirigiu um olhar zangado a Ivor. Eu mal tenho tempo para dormir e você quer que eu perca mais tempo. Além disso, tudo o que eu fizer daqui para frente deve ser completamente secreto. Não posso ter esses fracos correndo pela minha casa. Ivor reclamou um pouco mais. Mas eles eram tão lindos. Por que você nunca pensa em seu pobre mestre quando toma essas decisões? Meu pobre mestre deveria parar de ser um Sronger e começar a me ajudar. Tudo o que você faz é beber vinho e dormir. Bem, não há muito que eu possa fazer se você não começar a forjar. Com essas palavras, Noah mostrou um sorriso animado. Não se preocupe, eu vou começar em breve. Noah inspecionou toda a casa e ficou satisfeito. Eram 7 quartos divididos entre o térreo e o primeiro. O chapéu que ele mais apreciou foi o porão subterrâneo da habitação. Era limpo e tinha 20 metros quadrados. Tanto as paredes quanto o piso tinham inscrições que aumentavam sua durabilidade. Isto é perfeito. Sentou-se no tatame que pertencia a Manuel e concentrou-se, calmamente na sua recuperação. Em 2 dias, ele estava de volta à sua melhor forma. Noah estava sentado de pernas cruzadas no tapete. Dentro de seu mar de consciência, muitas pequenas esferas azuis escuras reunidas nas mãos da figura etérea de Noah. As bolas fundiram-se umas com as outras,
formando lentamente uma única grande esfera que emitia uma luz fraca. Uma leve pressão foi emitida a partir dele, o que fez Noah sentir internamente. Este atingiu o estágio líquido. Sua matéria era mais densa que as bolas anteriores que ele havia acumulado. Ele podia sentir claramente que o poder daquela sua frente havia ultrapassado os limites do estágio gasoso. Agora, só preciso criar mais desses até ter tinta suficiente para começar a forjar. Uma semana se passou lentamente em que Noah se concentrou principalmente em acumular fôlego em seu mar de consciência. Depois que sentiu que sua dor de cabeça estava prestes a voltar, ele decidiu parar. Um lago aparentemente azul escuro estava sobre o mar em sua esfera mental, liberando uma imensa pressão. Noah, no entanto, simplesmente olhou para ele casualmente. Ele era um mago de nível 2, o Breat no nível dos cultivadores de nível 1, não era suficiente para fazê-lo piscar. Se eu continuar a absorver mais, certamente posso atingir o nível da respiração sólida, mas minha dor de cabeça voltará. Eu deveria apenas testar com isso para ganhar alguma experiência com o processo. Ivor chamou seu mestre que roncava pacificamente em um canto do porão. Ivor abriu os olhos e demorou um pouco para se concentrar. O que? Noah esperou pacientemente que ele acordasse e respondeu com calma. Estou pronto para começar. Juntei o suficiente para tentar um avanço no estágio sólido. A quantidade de respiração em seu mar de consciência não era nem perto da de seu Dantian. No entanto, uma vez que foi misturado com sua energia mental, pode ser comprimido livremente para atingir a mesma quantidade de densidade de seu Dantian. Ivor se levantou e conteve sua excitação. Agora, você deve iniciar um segundo refinamento para inserir sua vontade nele. Lembre-se, as intenções simples são as mais fáceis de imprimir em sua energia, então tente começar com algo fácil e com o qual você esteja familiarizado. Noah pensou um pouco e decidiu em sua mente. Sua figura etérea mergulhou no lago escuro e ambos desceram no mar abaixo deles. Noah reviu em sua mente todos os momentos em que seus sabres cortaram ao meio seus oponentes. Capítulos 159 a 159. História. Ele tinha muitas lembranças de suas batalhas. Desde a primeira vez em que lutou contra os lobos de 4 olhos de nível 1 até sua recente luta na arena, seu estilo de combate sempre se concentrou em duas qualidades, velocidade e nitidez. Ele tentou imprimir seu significado de nitidez no lago escuro, concentrando-se nas memórias onde matou seus inimigos com um golpe. O processo de refinamento levou muito tempo. Ele teve que primeiro sincronizar sua energia mental com sua ideia de nitidez e depois misturar mais energia mental no lago escuro para alinhar a natureza da respiração com aquela que ele havia definido. Mais uma semana se passou, com Ivor calmamente parado ao lado dele, esperando os resultados de seu refinamento. Na noite do 7º dia, Noé abriu os olhos e se espreguiçou com o braço à sua frente. Sobre sua palma, um líquido azul flutuava pacificamente. Cada gota no pequeno lago parecia uma pequena lâmina e uma leve sensação de nitidez exalava dela. Ivor imediatamente se aproximou do líquido e o inspecionou cuidadosamente, resmungando de vez em quando. Como é? Noah perguntou com expectativa. É definitivamente muito diluído com sua energia mental. Você pode ver como sua cor perdeu completamente os tons de seu elemento. No entanto, pela primeira vez, a vontade que você imprimiu está definitivamente acima da média. Você pode usar essa energia para forjar um item de nível baixo de nível 1. O julgamento de Ivor o deixou um pouco desapontado. Apenas nível baixo. Mas eu definitivamente usei Breat no estágio líquido. Ivor balançou a cabeça. Há muita energia mental nele, ele perdeu algum poder. Da próxima vez, você deve refiná-lo diretamente com energia mental que contém uma vontade. Dessa forma, você fará apenas uma rodada de refinamento, preservando mais poder de a inicial respiração. Noah entendeu sua explicação e assentiu. Da última vez, eu refinei simplesmente porque queria mostrá-lo a Ivor, mas não usei nenhuma vontade particular, só queria poder manipulá-lo. De agora em diante, devo apenas tornar a respiração inofensiva e deixá-la em meu mar de consciência até decidir o que fazer com ela. Enquanto pensava nisso, uma ideia surgiu em sua mente. Ivor, não posso simplesmente tirar o respiro do meu Dantian? Vai encurtar o tempo necessário no processo de acumulação e haverá menos perda de energia durante o refinamento. Na verdade, não sei por que há tão poucas notas sobre isso nos livros que você me deu. Ivor olhou para Noah com uma expressão irritada.
Você acha que é tão comum para um cultivador ter sua esfera mental em um nível mais alto do que o seu Dantian? Noah ficou sem palavras por um momento percebeu sua situação peculiar. Então, é possível. Ivor suspirou e assentiu enquanto bebia um pouco de vinho. Se você pode suportar a pressão da respiração do seu Dantian, então sim. No entanto, eu recomendo que você se concentre em aumentar a intensidade de sua vontade por enquanto, para que você tenha que misturar menos energia mental com a respiração. E como faço isso? Noah encolheu os ombros ao dizer isso. As notas que ele recebeu diziam respeito principalmente aos vários processos, mas afirmavam que as questões sobre o testamento eram pessoais e cada praticante tinha que encontrar sua maneira pessoal de expressá-lo. Bem, não há muitas regras gerais sobre esse assunto. Normalmente, emoções fortes dão origem a vontades fortes. Você deve tentar fortalecer o significado que deseja imprimir com algo que deseja profundamente. Isso é muito vago, acho que só posso continuar experimentando até me tornar bom nisso. O que você pensou quando criou o testamento para sua faca? A essa pergunta, Ivor apoiou-se na parede e bebeu um gole de vinho. Quando ele começou a falar, um sorriso amargo apareceu em seu rosto. Você deve saber que nunca me interessei muito pelo cultivo. Eu era apenas um nobre simples. Eu me apaixonei por uma linda mulher e ela tinha o mesmo sentimento por mim. No entanto, meu status não era bom o suficiente e ela foi então casado com outra família. A partir desse momento, o método de sintonização foi excluído de mim. No momento em que os céus e a terra sentirem que você não acredita em sua justiça, você perderá todas as suas chances de ouvir o linguagem da respiração. Os olhos de Noah brilharam em compreensão. Então, não é algo inato, mas depende de suas experiências e pensamentos. Mas eu não queria desistir, ela era o amor da minha vida afinal. Cultivar até que eu fosse forte o suficiente para pegá-la de volta era muito lento, então decidi apostar tudo no método de forjamento elemental, pois era a mais rápida maneira de aumentar meu poder. Eu refinei o Breat pensando em meu amor por ela e minha raiva contra a injustiça do mundo. Testei o processo por 2 anos inteiros antes de finalmente produzir um item estável. Usei Breat no nível do sólido estágio do 3º escalão do Dantian e obteve uma arma com inscrição que poderia expressar a proeza de batalha dos escalões heróicos. Ele está dizendo que é possível superar as barreiras entre as fileiras. Eu sei o que você está pensando. É possível criar algo poderoso com materiais fracos, mas você sempre precisa de algo que aumente o nível do item. No meu caso, foi minha vontade que impulsionou minha criação diretamente nas fileiras heróicas. Noah baixou a cabeça em respeito. Sentimentos tão fortes. Será que eu tenho algo assim? No entanto, uma única arma, por mais forte que seja, não se compara ao poder total de uma família nobre de grande porte. Fui derrotado, então escolhi criar algo ainda mais poderoso. Minha esfera mental atual é o resultado dessa decisão. Ivor esvaziou sua jarra quando sua história terminou e olhou para Noah com um sorriso amargo. Nosso caminho é contraditório. Exigimos uma vontade imponente para criar nossos itens, mas também precisamos de autocontrole para conhecer nossos limites. Concentre-se no básico e nunca dê um passo adiante, a menos que tenha certeza absoluta de que possui o que precisa para concluir o processo. Use suas emoções fortes para forjar e não para guiar suas ações. Agora, acostume-se com a forja. Assim que conseguir criar algo estável, darei a você meu legado. Ao dizer isso, ele se levantou e subiu as escadas para deixar Noah sozinho no porão. Capítulo 160-160. Ambição. O 3º ano na academia era geralmente usado pelos alunos para se especializar em sua futura profissão. Não havia aulas a menos que alguém solicitasse aulas particulares, e o terreno da academia estava quase vazio enquanto todos os alunos se concentravam em seus deveres. A maioria dos alunos tinha quase 20 anos após 2 anos de matrícula. Então as poucas exceções como Noah poderiam usar esse tempo para aumentar seu nível de cultivo naquele ambiente favorável. Noah estava atualmente dentro do porão, tentando no processo de forjamento. 2 semanas se passaram desde sua primeira tentativa, mas ele ainda precisava obter alguns resultados bem-sucedidos. Porra! Noah jogou fora o osso de um tigre, do sol. Quando o pedaço da besta mágica voou, ele se chocou contra a parede do porão e explodiu, fazendo com que todas as inscrições na sala piscassem. Outro fracasso, até esgotei todo o Breat que refinei. A forja elemental era bem diferente de outros tipos de métodos de inscrição.
Em vez de escrever o significado da qualidade que desejavam reproduzir, os praticantes tiveram que usar o respiro que acumularam em seu mar de consciência como um dos materiais do item que deveriam forjar. O significado estava impresso em sua mistura de respiração e energia mental. Afinal, aquele composto tinha que ser um dos materiais centrais do item inscrito. A partir disso, originou-se a denominação forjar. No entanto, esse composto não era suficiente como material, tinha que ser combinado com outros ingredientes apropriados. Daí surgiu a denominação elemental, pois era fortemente aconselhado o uso de objetos que se adequassem ao elemento do praticante. Os ossos dos tigres do sol definitivamente não eram adequados para o composto de Noah, mas ele decidiu ganhar experiência com eles de qualquer maneira, pois encontrar uma criatura do elemento escuridão exigia que ele deixasse a academia. Ele prefere fazer isso quando 2 meses se passaram de sua última missão para otimizar seu tempo. Noah estava sentado no chão, ele estava bastante cansado. Além do elemento conflitante, há também o problema de falta de controle sobre o processo. Acho que só posso melhorar à medida que ganho experiência. Ele teve que moldar o item por meio de seu controle sobre o composto que criou em seu mar de consciência e isso exigiu uma quantidade incrível de concentração, pois ele teve que usá-lo para modificar a forma dos outros materiais também. Preciso absorver respiração novamente. Sua vida diária não mudou muito na nova acomodação. Ele sempre cultivava corpo e dantian à noite enquanto usava o dia para treinar sua esfera mental e em suas outras atividades. Um deles era exatamente o forjamento. Noah passou 5 dias para reabastecer sua esfera mental com a mesma quantidade de respiração que tinha anteriormente. Conforme foi se acostumando com o processo, aumentou sua velocidade de absorção. Dessa vez, porém, ele não o refinou, mas simplesmente limitou-se a torná-lo inofensivo e sem vontade. Um lago negro pairava sobre o mar em sua mente quando ele fechou os olhos para se concentrar no significado que queria que sua energia mental transmitisse. Fortes emoções, fortes emoções. Ele inicialmente pensou que poderia usar seus sentimentos vingativos pela família Balvan para fortalecer sua vontade, mas, mesmo que os resultados fossem melhores do que durante seu primeiro refinamento, eles ainda não atendiam aos padrões de Noah. Parece que esses sentimentos não são altruístas o suficiente para atingir o nível de Vor. Ele teria se sacrificado de bom grado para obter o que queria enquanto eu quisesse estar viva e bem depois de matar Riz. Afinal, meu bem-estar era um dos desejos de Lily. Noah procurou dentro de si por emoções mais fortes e só conseguiu encontrar uma coisa mais poderosa do que sua raiva por seu pai. Eu me pergunto se minha ambição vai funcionar. Concentrou-se e lembrou-se das sensações que sentiu na primeira vez que olhou para as estrelas brilhantes durante o teste de sua natureza. Ele se lembrou de quando seus ataques mais poderosos que ele gastou tanto para aprender eram completamente ineficazes contra uma besta mágica nas fileiras heróicas. Ele se lembrou do Rei do Vale, capaz de bloquear a saída de todo o bando com sua respiração. Ele se lembrava de Kevin, resistindo indiferentemente aos feitiços do Mago da Água com a força de seu corpo. E, ao final, relembrou o acontecimento que marcou o início de sua jornada como cultivador. Um dragão, uma besta poderosa que ele só tinha visto em livros de fantasia, cuspiu uma lança feita de chamas em sua direção. Ele se lembrou de como ficou maravilhado quando viu pela primeira vez as chamas se moldando para formar um ataque penetrante. Então, um velho, sem nenhuma qualidade aparente, apareceu calmamente no ar e bloqueou aquele ataque com uma das mãos. Thomas Balvan, o primeiro cultivador que ele identificou em sua nova vida, era a imagem do que ele imaginava como divino em sua mente. Foi quando minha ambição nasceu. Noah não percebeu, mas seus olhos começaram a brilhar enquanto ele revia aquelas memórias. Uma luz fraca foi emitida através de suas pálpebras fechadas. Concentrou-se nas emoções que sentiu naquele momento e que o acompanharam por toda a vida. Então, ele imaginou um sabre voando horizontalmente no céu. Isso nunca tinha acontecido nem Noah nunca tinha visto isso, era tudo sua imaginação. O sabre corria pelo ar, cortando tudo que ousava pisar em seu caminho. Dragões caíram do céu cortados ao meio, montanhas foram cortadas, mares foram divididos. Em algum momento, até mesmo a matéria do mesmo céu não resistiu à nitidez do sabre. Ele se dividiu, mostrando um espaço preto cheio de pequenos pontos brilhantes à distância. O lago negro na esfera mental de Noah estava imerso no mar naquele momento. Depois de 3 dias dentro da energia mental de Noah, ela surgiu em uma forma diferente.
Ainda era preto com alguns tons de azul em sua cor, mas era impossível considerá-lo mais um lago. Era fino, com pontas afiadas em ambos os lados. Parecia o corpo de um sabre sem o cabo.